mas eu não conheço, pelo menos nunca chegou para mim, alguém que falou, olha, eu tentei e não consegui. Eu mesmo com 28 anos de sala de aula, Lucas, eu nunca entro numa sala de aula sem preparar uma aula. Então eu sempre leio o que caiu nesse vestibular do último ano, quais são os melhores exemplos ali para aquela turma, sabe? Então, assim, eu nunca tenho uma postura de falar, eu já sei tudo, tá pronto. Mas que uma das coisas que eu mais, assim, fico muito pleno, falo, poxa, é esse o caminho, eu ver o olhar do aluno, a fala do aluno, a satisfação que ele tem em aprender algo que ele achou que ele nunca ia entender. Bem-vindos ao podcast dos Aprovados, onde a gente geralmente entrevista pessoas que passaram na Faculdade dos Sonhos, mas como vocês sabem, a gente está entrevistando agora também alguns professores que são incríveis, e eu trouxe hoje aqui o professor Caio Edu, né? Tá aqui Caio Eduardo, mas todo mundo lá no Poliedro chama de Caio Edu. Como vocês sabem, eu fiz Poliedro e o Caio Edu foi fundamental na minha aprovação. Eu sou, aliás, professor, primeiro de tudo, muitíssimo obrigado. Eu acho que se não fosse por você, talvez eu não estaria hoje na medicina da USP. Enfim, antes de abrir e começar a fazer mais perguntas, só dizer que foram incríveis as suas aulas, porque você fazia a gente aprender química de uma forma muito gostosa, assim. Para mim era química frente 4, né? Você dava química, aquela parte mais do química do cotidiano, química do dia a dia. Então, tipo, era uma, não sei, assim, eu gostava muito, assim, era a aula de química que eu mais gostava. Então, e deixava tudo muito mais leve, assim. Então, primeiro de tudo, muito obrigado. E, bom, pro pessoal que ainda não te conhece, conta um pouquinho aí de você, da sua trajetória. Bom, obrigado aí pelo convite, Lucas. Fico muito agradecido pelo reconhecimento, por todo o elogio que você fez. E assim, coincidentemente, essa frente que eu fui professor seu é uma frente assim horrível. Para mim, é a pior frente de química que tem. Tá? Então, assim, eu sempre sofria muito para dar aula. Eu não estou mais dando aula esse ano dela, mas foram anos penosos de eu tentar identificar, tentar manejar para que ela ficasse mais palatável, porque se fosse nua e crua, eu acho que ela ficaria intragável para os alunos. Né? Eu, por ser, a minha formação inicial primária é de engenharia também, então eu gosto muito de exatas, de matemática, de colocar uma equação, e é justamente uma frente que não existe matemática. Então eu falo, poxa, eu gostaria tanto de colocar aqui uma equação, uma regra de três e não tem. Mas enfim, eu sou um professor já de muitos anos, né, tanto do Poliedro quanto na minha jornada pessoal. Eu dou aula há 28 anos, há 25 no Poliedro. Então, o meu contato com a educação foi muito jovem. Eu não venho de uma família abastada, então eu sempre tive que fazer alguma coisa para poder sobreviver, para poder me sustentar. E eu sempre fui um bom aluno, então eu sempre dava aula particular. Então, minha primeira lembrança de ser professor, eu diria que eu tinha uns 12, 14 anos, né, dando aula particular para colegas. E eu comecei a dar aula mesmo para o pessoal de vestibular quando eu fiz cursinho. Eu acho que muitos de nós escolhemos a nossa profissão muito relacionado com uma dor que a gente sente. Se a gente pegar, por exemplo, a medicina, poxa, eu quero fazer medicina porque às vezes eu tive um contato com uma doença muito forte do meu avô, do meu pai, da minha mãe, e gostaria, me sentir numa situação de impotência, onde eu não tinha conhecimento ou uma bagagem para poder ajudar, mas gostaria que de repente no futuro eu pudesse ajudar alguém que estivesse passando por aquela doença. Por exemplo, e para mim o vestibular foi muito significativo porque eu fiz o terceirão na época, hoje ainda alguns colégios ainda têm, né, de terceiro ano com cursinho, e eu me lembro que eu não sabia quase nada, tinha zero conhecimento. Eu me lembro assim de física, de geometria, mesmo a parte de química, eu não sabia muita coisa. Então foi a minha primeira dor de falar, poxa, como é que eu vou dar conta disso tudo? Mas perseverando, acreditando que seria possível. Então eu acho que se eu localizar para você dos principais argumentos do porquê que você é professor, tá? De cursinho e até hoje,
foi devido à minha primeira dor inicial, né? De que é como aprender tudo isso num curto espaço, né? Num tempo curtíssimo, sem ter tanta bagagem. Então, eu hoje, na minha posição de professor, eu sempre tento escutar e entender a dor do aluno, né? E quem está me ouvindo, quem me conhece, sabe que eu não sou de julgar dúvidas. Poxa, sua dúvida é boba, é básica, porque cada um, né, tem uma bagagem, tem uma história. Então, da mesma forma que eu era um aluno muito cru no meu terceirão, eu muitas vezes vejo o aluno, né, me fazendo perguntas, me procurando, muito cru. Mas que uma das coisas que eu mais assim fico muito pleno, falo, poxa, é esse o caminho, eu ver o olhar do aluno, a fala do aluno, a satisfação que ele tem, aprender algo que ele achou que ele nunca ia entender. Então, em química, tem muitos assuntos dificinhos, né? Vou citar um exemplo mais rápido, eu vejo muito aluno com dificuldade em titulação, cálculo estequiométrico, etc. A criança fala, poxa, eu nunca imaginei que eu ia aprender. Mas que na persistência, ali no treino, ele consegue. E a hora que ele consegue relacionar os diversos assuntos com os diversos cotidianos que tem aí, ele fala, nossa, você vê o brilho no olho da pessoa, que ele fala, eu consegui. Né? E aí tudo se torna muito mais simples. Né? Ele vai manejando, ele vai fazendo com uma dificuldade que ele nunca imaginou, né? Com uma facilidade que ele nunca imaginou. Então, assim, essa é um pouquinho da minha história. Eu acho que eu sou professor de cursinho muito porque eu vivi muito assim na carne o que é ter essa dificuldade. Legal. E professor, assim, eu sei que tem acho que o Guilherme, né, que também está há muitos anos lá. O Guilherme está mais que eu. O Guilherme, aliás, essa semana ele faz 30 anos de poliédrico. Daqui a pouquinho você. E é um mega colega, eu nem tenho palavras para descrever o colega que é o Guilherme. Mas você é o segundo mais longevo lá, não? Assim, tem o Valdir, quem mais? Eu acho que nós três somos os mais antigos. Não, muito legal, muito legal. E química é bom, porque você consegue ter tanto essa parte de exatas como uma parte mais, não sei se Uhum. chamar de humanas, mas uma parte mais biológica da coisa. Exato. E dá para variar, né? Então, entre as frentes, né? E professor, assim, eu sei que como professor de cursinho, majoritariamente, né? Sua carreira praticamente inteira, né? Dando aula em cursinho, não é fácil você ter o feedback de quem é aprovado e de quem não é, porque assim, você dá aula para muita gente e aí, né? Às vezes não dá para acompanhar, hoje em dia, ainda mais com turma no online, você quase não tem interação com as pessoas. Mas ao longo, assim, da sua trajetória, imagino que você viu muitas pessoas que você dava aula ali na sala de aula, que foram aprovadas, umas que não, e o que você acha que diferencia os alunos que conseguem a aprovação daqueles que ficam pelo caminho? Olha, primeiro, a escolha de medicina já é uma escolha por si só difícil. Eu acho que com o passar dos anos tem estado mais difícil, é mais concorrido, né? Eu acho que a prova ela também é mais difícil. Se você pega uma prova dos anos 90 até início dos anos 2000 e compara com uma prova de hoje, hoje ela tem muito mais corpo, você tem muito mais conhecimento. Então, em relação à pergunta, focando na sua pergunta, dos alunos que passam, né? Obviamente eu vejo um brilho, uma satisfação, uma gratidão, e por mais que a gente tenha hoje um mundo muito online, um mundo muito distanciado, só que nós temos hoje formas de aproximar, como rede social, mesmo o papo que a gente está tendo aqui. Então eu também acho que eu fico sabendo mais dos sucessos e dos fracassos hoje no mundo virtual do que no mundo de 20 anos atrás ou 15 anos atrás. Então me alegra muito os feedbacks, né, de quem passa, que manda muitas vezes mensagem, nossa, eu passei agradecendo uma aula, etc. E às vezes faz um breve histórico, localizando, nossa, eu fiz uma pergunta para você há 3 anos atrás,
E você sempre me incentivou a persistir, a fazer mais um pouquinho, a não desistir. E de quem não passa, é claro que no início você tem uma frustração. Mas olha, Lucas, no meu tempo aqui, dando 28 anos de aula, eu não conheço, tá? Eu não conheço. E olha que eu dou aula, eu não sei nem medir para você, mas eu suponho que eu deva ter aí, se a gente colocar online no meio, 3.000 alunos por ano. Se você multiplica isso por 28, são mais de 100.000 alunos, nem sei quantos alunos já passaram. Caraca, 100 mil É alunos. muita gente, né? E olha, eu não consigo localizar para você um exemplo de alguém que fala, poxa, mas eu tentei e não consegui. É claro que às vezes pode ter alguma outra coisa que eu não saiba, né? Algum evento pessoal que possa ter acontecido, mas eu não conheço, pelo menos nunca chegou para mim, alguém que falou: olha, eu tentei e não consegui. É claro, tem muitas histórias. Eu tentei a primeira vez, eu tentei a segunda, eu tentei a quarta e não consegui. Mas depois de N vezes persistindo, eu sempre vejo sucesso. Então, assim, a minha dica, a minha recomendação, a minha fala para quem não conseguiu é continue. Tá? Eu não tenho exemplos frescos na minha memória de quem tentou e não conseguiu, mas tenho ao contrário, eu tenho milhares de exemplos, tá? De casos assim, de pessoas que chegaram às vezes muito cru, às vezes de uma escola pública, né, sem uma bagagem nenhuma, como eu também lá atrás na minha dor, e eu vejo a evolução desse aluno. Então assim, para mim é muito bonito. Mesmo às vezes eu não sabendo o nome do aluno, mas você vê pelo olhar, você vê pela pergunta, você vê pela dúvida o quanto evolui. Então, assim, eu tenho vários alunos que às vezes foram meus alunos ano passado ou retrasado. Como que é a pergunta hoje e como é a pergunta lá atrás? E mesmo que a gente não saiba a história desse aluno, eu tenho uma memória suficiente para falar: poxa, você me perguntou isso há 2 anos atrás, pare, como você está me perguntando hoje? Como é muito mais organizada a sua dúvida. Então, meu recado é continue, né? Que Persista. legal, que legal. Gente, ó, isso tá vindo de um professor que já deu aula para mais de 100 mil alunos. Caramba, realmente, se colocar em perspectiva, nossa, tipo, merece um prêmio mesmo. Assim, hoje, né, você tem já gerações. A semana passada mesmo, eu recebi uma mensagem de uma moça que ela falou: você vai dar aula na turma sêmi para minha irmã. E eu falei: que legal, fala para ela se apresentar. Eu lembro de você. Hoje a moça é uma psicóloga. E ela foi minha aluna uns 8 anos atrás, talvez. E ela falou: e aqui em casa você foi professor de gerações, porque eu tenho já um primo que já é formado, eu já sou formada, agora é minha irmã e um outro primo. Então, antes, às vezes você via o filho, agora você já vê o neto, né? É muita gente, eu não sei nem dimensionar. Certamente sempre indico você para outras pessoas. Mas, gente, assim, acho que eu gostaria de recapitular dois pontos muito importantes que o professor Caio falou, que é aquela história, né? Não passa quem desiste. Quem não desiste, uma hora passa. Uma Né? hora. Então, isso é uma verdade muito forte, né? Inclusive, professor, eu entrevistei o André aqui no podcast. O André é um cara André que... Carioca. Não, é André Vicioli. Ele passou depois de 7 anos estudando. Quando ele passou em primeiro na medicina da USP. Mas é isso, sabe? Se você não desistir, uma hora vai, porque você vai melhorando, né? E o que importa, gente, não é da onde a gente sai, é para onde a gente vai. Então, é perceber que a gente está melhorando, que cada um tem o seu tempo, mas que se você se dedicar e for constantemente melhorando, talvez não seja 1 ano, 2 anos, né? Às vezes, medicina, principalmente numa pública, é difícil mesmo, mas você progredindo, uma hora você vai passar então aí ficam as sábias palavras aí do professor Caio. Eu vou até fazer uma intervenção na sua fala, Lucas, de uma outra coisa. Se a gente também for avaliar o nosso comportamento, vamos falar agora mais de um comportamento humano, né? Não só tecnicamente como química. A gente sempre esbarra, Lucas, nas questões mais essenciais nossa. E a gente sempre erra nas mesmas coisas. Né? Mais ou menos assim, para fazer uma comparação,
Eu tenho veia de professor, então vamos ser didático, né? Então você fala assim, nossa, eu me separei dessa pessoa, mas eu tenho o dedo podre e eu estou namorando uma pessoa que tem as mesmas características. Então estou usando uma comparação para poder entender onde eu quero chegar. Então o comportamento nosso é repetir muitas vezes, né, alguma coisa que a gente não tem nem noção. E quando você leva isso para o lado técnico da química, da física, da matemática, normalmente a gente erra às vezes as mesmas coisas. Só que o que diferencia o aluno do outro, na onde ele corrige esse erro, é ele ter a humildade e conhecer que ele possa estar errado. Então, quando que o outro vai deixar de namorar o dedo podre, né? Quando ele fala, nossa, né? Encontrei agora a pessoa. Na verdade, não é que você encontrou, você entendeu que o padrão seu de repetição não era legal. E você se reposicionou. Da mesma forma, eu vejo que quando o aluno é muito, entre aspas, cabeça dura, ele persiste muito naquele mesmo erro dele. E quando ele está aberto a entender, poxa, né, eu acho que eu preciso mudar minha estratégia e não ficar sempre naquele mesmo erro. A hora que ele dá esse passo, que é o tempo dele, por isso que não tem como a gente falar o seu tempo é 1 ano, 2 anos. Às vezes uma pessoa está com 50, 60 anos, ela ainda está com o dedo podre no namoro. Então, num cursinho é a mesma coisa. Então, quanto mais aberta for a cabeça do aluno, reconhecer os possíveis erros e se reposicionar, mais ágil tende a ser isso daí. Quanto mais resistente a gente é, mas eu não concordo com isso, eu acho que tem que ser desse jeito. Você já começa a falar, será? Será que não seria melhor pensar de uma outra forma? Então, quanto mais permeável a pessoa está a esse tipo de pensamento, é muito mais leve e talvez mais curto na jornada do resultado vestibular, da aprovação. Sem dúvida, sem dúvida. É isso. E não pode ter a cabeça dura, né? Tem Para que. nada, né? Para o vestibular. Inclusive para aceitar que às vezes a gente não passa, né? Exatamente. Legal. Ou aceitar também, poxa, eu comecei a fazer e não era bem aquilo que eu queria. A sua história que você me contou, você fez uma faculdade, você decidiu se reposicionar, Sim, é uma decisão importante na vida. sem dúvida. E professor, agora indo mais para química, que é a sua praia, você consegue imaginar os principais erros e acertos ali que o pessoal tem, pensando já mais especificamente para química? Olha, eu sou um professor que eu insisto muito, Lucas, e eu falo isso com muita segurança, tá? Erra-se nas coisas básicas. É o básico. Então, hoje, com a tecnologia, a gente tem aplicativos, a gente tem plataformas, a gente tem um mundo. A gente tem hoje inteligência artificial. Eu posso fazer o que eu quero, né? Mas aonde que o aluno cada vez mais escorrega? No conceito básico. Então, muitas vezes, preocupado em saber conceitos sofisticados, contas mirabolantes ou assim, aprofundamentos, esquece de saber o que é um conceito simples. O que é uma substância? O que é uma molécula? Mas o que é isso? O que é aquilo? Então, a hora que você vai ler uma questão, você muitas vezes consegue fazer ali o básico. Então, eu acho que quem mais sabe e valoriza a parte básica, melhor é o resultado. Porque o resto a gente vai dando jeito. Também, a minha veia de professor fica me martelando aqui. Você como médico, sei lá, vou supor que você vai ser um endocrinologista, estou supondo. Hoje nós temos muitas ferramentas, tem remédios, né? A gente tem hoje o Ozempic, agora Monjaro, né? Mas se a pessoa deixa a medicação, e é claro, a medicação ela é muito importante, mas não é só a medicação. Então, se você for um médico do esporte, por exemplo, hoje a gente tem equipamentos em academia extremamente sofisticados. Mas como que eu quero me tornar um caramba, um fortão, etc.
Você tem suplementos, você tem medicação, você tem um monte de coisa. Só que se eu faço o básico, né, o básico que é treinar, fazer meu exercício, comer de forma correta, você chega naquele resultado. O que tem acontecido muito é cortar esse caminho. E se eu te dar um outro exemplo, da endócrino, do esporte, vamos pensar a psiquiatria. Hoje a psiquiatria ela é maravilhosa, hoje você consegue remédio para tudo. E ainda bem, há muitas doenças que a gente não conseguia tratar antigamente. Que ótimo que hoje consegue. Mas se a gente pensar no avanço científico que a gente tem, da medicina ou mesmo da psiquiatria, a gente resolveu o problema de ansiedade, de estresse? Ainda não. Porque a gente ainda tem questões básicas muito difíceis de serem tocadas. E o medicamento ajuda a conter, ele é um baita aliado, mas por si só ele não dá conta. Então, na química, na física, para mim é a mesma coisa. Então, cada vez mais eu percebo, Lucas, que o que diferencia um aluno de outro e o que faz sucesso é o quanto eu sei da base. Isso para mim é fundamental. Porque a hora que você sabe a base, o resto você vai, sabe, moldando, você vai costurando e você chega. Agora, quem não sabe o básico desliza sistematicamente. E eu acho que o que mudou muito nos vestibulares nos últimos anos, eu nem acho que ele ficou mais difícil. Assim, acho que sim, ficou mais difícil. Mas você tem uma inteligência nas questões que o aluno que não sabe o básico, ele cai muito facilmente. Ele, sabe aquela frase bonita? Nossa, sim, é verdade. Mas ali tem uma palavra, tem um conceito que está lá no primeiro dia de aula, que está lá no segundo dia de aula. E muito aluno erra, às vezes, eu já tenho experiência aqui com vestibular, eu já é o meu quarto ou quinto ano, e tem muito uma atitude, eu já sei essa matéria, essa matéria, essa matéria. E isso para mim é muito ruim. Eu mesmo com 28 anos de sala de aula, Lucas, eu nunca entro numa sala de aula sem preparar uma aula. Mesmo eu tendo 28 anos de profissão. Então eu sempre leio o que caiu nesse vestibular do último ano, quais são os melhores exemplos ali para aquela turma, sabe? Então, assim, eu nunca tenho uma postura de falar, eu já sei tudo, tá pronto, né? Eu conto com a minha experiência. Da mesma forma, o aluno que conta com essa experiência, a hora que ele vai lá, ele fala, né? Errei aqui na coisa mais básica de todas. Então, quando às vezes o aluno vem pedir para eu, leia aqui a minha questão de segunda fase, onde está errado, aonde que eu empaquei? E eu te falo, sem dúvida, é a base. Isso faz muito sentido, né? Quando a gente olha voltando para a medicina, que nem você falou, todo mundo quer o Ozempic, quer um psicotrópico, mas não tem nada mais efetivo do que fazer atividade física, comer bem e dormir bem. Nada. Exatamente. Nada, que nem aparece, né? Se você faz isso. E acho que, assim, para olhando uma coisa mais prática, assim, de disciplinas, eu vejo que uma coisa que não tinha quando eu estudei lá atrás para passar em engenharia, né? Até legal saber que você tem engenharia como eu, mas não se tinha tanto esse negócio de estudar por questões, né? Que eu acho que é muito legal, é muito eficiente, mas as pessoas pulam, elas querem só os atalhos, e aí tem gente que vai e não sabe o que está fazendo e vai fazer exercício. E aí é um pessoal que eu vejo que eles falam, nossa, eu não consigo sair de 60%, 70% dos acertos, tô travado aqui. Eles falam, pô, mas você sabe a matéria? Você parou para estudar a teoria? Você tem algum método de revisão da teoria? Porque eles acham que vão chegar lá na hora, e só porque fez vários exercícios próximos que vierem, mas às vezes não é assim. Uma aula, você dá uma aula, eu lembro, professor, de 1h40. O cara pode ter feito exercícios que cobrem, sei lá, 1h20 da aula, mas vai ter aquele exercício que não caiu até agora, mas que faz parte da ementa e faz parte da matéria, dá naqueles últimos 20 minutos, que se a pessoa viu a aula, ela vai acertar. Só que só fazendo os exercícios dos últimos anos, às vezes não teve. E aí surge, e aí é isso que faz diferença, né, do cara que sai de às vezes 70% para ir para 80%, 90%, até 100%, né? Então isso é muito verdade mesmo, né? E assim, e conhecimento, Lucas, ele não se esgota. Não existe isso. Eu já sei tudo sobre esse assunto.
A gente nunca sabe. Em uma área, nem na química, nem na medicina, não existe. Se uma pessoa fala, eu já sei tudo sobre isso, para mim já não é um bom profissional. E essa coisa básica, eu vou colocar para você uma perspectiva. Eu, por exemplo, como um paciente, tá, de um médico, mesmo que a gente tenha hoje inúmeros instrumentos, que bom, né, inúmeros equipamentos de imagem que dá baita apoio para o médico tomar uma decisão. Né? Mas para mim, aquele médico, se eu tô, sei lá, nossa, tô com uma dor de garganta, tô com febre, um médico para mim, que às vezes não mede a pressão, não olha o fundo do meu olho, não olha a minha língua, a minha garganta, que é uma coisa básica. Exame físico é Um básico. exame, uma coisa básica, né? Que só me olha e fala assim, faz essa ressonância. Tá, mas pra que você quer essa ressonância? Né? Então, óbvio, talvez, tô suspeitando de alguma coisa, mas assim, tem coisas básicas. Ou então, assim, hoje no modismo da medicina, eu vou suplementar com tal. A pergunta principal é, tá, mas você precisa? Nossa, eu vou suplementar com B12. Ok, mas você precisa? Você está deficiente? Então, assim, para mim, são sempre essas questões, né? Que não é simplesmente o exame final sofisticado. Ele é importante, mas antes desse exame, às vezes tem uma glicemia, tem um colesterol, tem um hemograma, né? Eu imagino que o médico, com hemograma, ele já pode suspeitar de muita coisa. Né? Não sei, não sou autorizado a falar o que ou não. Mas o médico que pula o hemograma e já vai para uma coisa sofisticada, é a mesma coisa o aluno que pula o conceito básico e vai para algo sofisticado, achando que é aquilo que vai dar a ajuda necessária para ele passar no vestibular. E não é. Justíssimo. E, bom, pensando naqueles alunos que já dominam, assim, já estão mais, tipo, putz, tô num nível bom, já tô competindo ali, acho que tenho boa chance de passar às vezes numa medicina, numa pública, ou numa, enfim, direito, engenharia numa pública ali, já tem uma base boa, já tá seguindo esse espaço que a gente falou aqui. Tem alguma estratégia prática que você recomenda para quem quer, tipo, dominar a química mesmo? Porque, antes de você responder, eu lembro que por mais que você fale que não tinha exatas, então não é a matéria sua favorita, mas eu acho que você conseguia encaixar algumas coisas meio lógicas ali no estudo, por exemplo, cantar musiquinha, que pode ser meio bobo, mas para mim associações funcionam muito. E vem um pouco da cabeça de engenheiro isso, né? E aí tem as mais fáceis, sei lá, teimoso mosquito no bico do pato, ou aquela não como bolo claro, só pão sírio, que eu achava genial, assim, genial. A melhor de todas lá era os sais solúveis, né? Que é nitrato, clorato, acetato, aí depois só brometo e iodeto, né? Todos estão menos prata, mercúrio, não sei o quê. Eu achava genial, porque eu nunca vi essa musiquinha mais longa, eu nunca tinha visto em nenhum lugar, que ela mata de questão, é absurda, assim. Enfim, sou muito grato por você ter ensinado ela, mas tem algumas dessas estratégias práticas que você acha que pode fazer diferença para alguém dominar a química? Eu acho assim, primeiro, situação 1, a pessoa que não tem o domínio. Você me perguntou quem tem. Isso, vamos para os dois coisas, para quem não tem, para quem tem. Primeiro, para quem não tem, fazer o básico, né? Por isso que eu estou insistindo tanto com isso. Para quem tem, eu volto ao meu conceito, o que eu desenvolvi aqui de raciocínio. Não se esgota conhecimento. Então, eu acho que aquele aluno que às vezes já sabe, já domina, né? Mesmo que para ele a aula seja maçante, né? Fala, poxa, tá falando a mesma coisa, tal. Mas, tá, eu tô ali fazendo um exercício. Eu nem me incomodo, às vezes, do aluno estar fazendo um exercício. Eu não sei qual é o grau de conhecimento dele. Mas sempre ficar com um olho aqui e um ouvido aqui. Sempre tem, às vezes, uma contribuição. E eu sou muito defensor de professores variarem frentes, né? Por exemplo, eu te falei que esse ano eu não estou dando a frente 4, eu dou a frente 2, a frente 3. E eu gosto de fazer isso porque às vezes aqueles alunos que estão há 3, 4 anos, ter esse assunto com um professor e no ano seguinte ter com outro, faz muita diferença. Porque às vezes tem a musiquinha, tem aquele macete, tem o raciocínio é diferente, a lógica é diferente de cada professor. Então eu acho que quando o aluno pode escolher, né, é o meu segundo ano, mas eu já tive
aula com essa pessoa, e se de repente se eu tiver com outro professor, eu acho que sempre enriquece, tá? E a segunda coisa é, use hoje a internet ao nosso favor, seja com plataforma, com Google, com inteligência, né? Então, se eu acho que eu sei esse assunto, sei lá, eu acho que eu sei muito titulação. Tenta buscar, tá? Hoje no mundo infinito da internet, exercícios difíceis de titulação. Se você vai lá e digita, né, resgata para mim um exercício fudido de titulação das Olimpíadas Russas, sei lá de quando. Você vai ver que vai vir alguma coisa pesada que a gente não vai dar conta de fazer. Então, assim, a minha sugestão é não passe à frente, né? Se o professor está dando aula de titulação, eu acho que eu já sei, eu vou me aprofundar na titulação. Como aprofundar? Né? Ouvindo o que ele está falando, que às vezes tem alguma coisinha diferente do meu raciocínio, use a internet. Como? Aí é de cada um, né? Para se aprofundar. Use a inteligência, crie um exercício difícil para mim de titulação que misture com estequiometria, que misture com gases, que misture com propriedades coligativas. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai falar, nossa, eu achei que eu sabia. É que hoje, assim, não dá para confiar 100% se o padrão de resposta que ele vai me dar é de fato correto. Por isso que você tem um professor. Então você pede auxílio. Então eu acho que hoje a gente tem muito instrumento para poder aprimorar aquilo que a gente acha que sabe. Uma coisa que eu fazia nesse sentido se eu achasse que estava fácil um certo conceito, eu tentava usar aqueles bancos de questões e tem alguns desses que você consegue filtrar por nível de dificuldade. Exato. Se está difícil, filtra só por questão difícil. Se está fácil, filtra só por questão difícil para ver se vai ser fácil. Não vai ser fácil, né? Geralmente. Hoje a gente está no mundo virtual, Lucas, mas se eu falar na minha época de estudante de vestibular, eu me lembro que uma vez eu fui no Sebo, aqui em São Paulo, e eu tenho até hoje, está aqui no armário, uma coletânea dos vestibulares da USP, que na época nem era FUVEST, né, divididos por faculdade, da faculdade de medicina, da faculdade de engenharia. Então eu tenho questões assim da década de 40 de química. E eram questões pesadas, né? E numa época que não existia uma padronização de massa. Então, assim, nossa, eu vou fazer uma questão. Hoje a gente tem uma tabela periódica, que é uma referência, você tem lá a massa, né, que foi calculado. Só que não tinha. Então, te exigia fazer um cálculo de referência de massa. Então, para mim, esse banco de questões era questões de vestibular de década de 50. Existe um vestibular que hoje não existe mais, da década de 70, chamado Mapofei. Eu ia te perguntar se você fez que isso. era assim um vestibular dificílimo. Então o aluno às vezes que quer se aprofundar, principalmente nas exatas, né, resgata, mas a internet hoje você tem um livre acesso a isso daí. Mapofei era Poli, Fei e a outra era Mauá ou Mackenzie? Mauá. Era Mauá. A Mauá tinha uma faculdade de engenharia muito forte. Sim. Mudou um pouco, né? Mudou um pouco. Mas era muito, muito forte mesmo, né? Assim, as questões de geometria, especialmente, muito aluno às vezes também tem um discurso assim, eu não vou usar essa matéria, isso para mim não é importante. Eu te falo categoricamente que para mim, e eu não estou dizendo nem porque é minha formação de engenheiro, Lucas, eu acho que uma das matérias que mais me ajudaram no meu raciocínio lógico foi geometria espacial. E eu me lembro de questões, olha, eu tenho 50 anos, eu me lembro eu com 17 anos de idade, há muito tempo atrás, eu me lembro claramente dessas questões de geometria espacial. Então, assim, que tipo de coisa que eu tenho que visualizar, que corte que eu tenho que fazer na figura, para eu poder projetar e calcular essa área, esse volume, etc. E isso foi muito porque eu buscava essas questões antigas. Eu prestei vestibular na década de 90, mas eu buscava na década de 70, através de livros, que não tinha internet. Mas hoje, com a internet, a gente tem um mundo muito rico nisso daí. Mas a gente tem que saber direcionar, porque senão é muita informação e se acaba patinando e não saindo do lugar. Justíssimo, é verdade. É muita informação, tem que tomar cuidado também para não abrir mais. Tem que saber, exatamente.
E professor, a gente sabe que os vestibulares estão sempre se atualizando, né? Uhum. E quando a gente pensa em Enem, que eu acho que é a realidade da grande maioria das pessoas, ah, você acha que o Enem tem mudado um pouco o estilo da prova de química? O que que você tem visto, assim, da parte de Enem, assim? O que que o pessoal precisa prestar atenção? Olha, o Enem, nos primórdios dele, eu acho que era uma prova assim fácil, tá? E com conhecimento de mundo você fazia. Eu não sou nenhum especialista na lógica que eu vou fazendo. Eu acho que a prova de química dos últimos anos, ela se tornou uma prova mais técnica do que conhecimento de mundo. Então eu preciso sim saber a lógica, saber o conceito, mas eu preciso saber um cálculo, uma equação, uma solução, uma titulação, uma radioatividade. Então precisa de técnica. Eu acho que não dá para fazer hoje a prova de química, vou dar aí para minha mãe fazer e ela nunca viu química na vida. Talvez as primeiras edições sim, hoje não. Então a minha sugestão é estude como se fosse para qualquer outro vestibular e valorize os conceitos básicos. Então, às vezes, uma questão que os alunos ficam muito atordoados é quando tem separação de misturas. Nossa, eu nunca sei se é uma decantação, se é uma destilação, etc. Ah, mas o que ele falou? É homogêneo ou heterogêneo? Então aí você vai descartando coisas. Não, não pode ser isso, mas pode ser isso. Então eu acho que é treino, exige muito treino, saber sim a parte técnica e ver assim meu conhecimento de mundo. Eu acho que um vestibular assim delicado que a gente tem na atualidade é da Unicamp. A Unicamp é um vestibular que você tem que saber muita coisa. E não é só um conhecimento que você aprendeu ali no cursinho. Às vezes ele envolve o histórico de uma vida toda. E eu fico até com muita pena, me dá uma dor quando ela fala, mas como é que eu ia saber isso? E no fundo a resposta tem que ser vivendo. É vivendo que você vai saber isso. Porque não está num livro, não está numa aula, está no seu conhecimento de mundo. Então, a Unicamp eu acho um vestibular delicado. Agora, o Enem eu acho um vestibular, assim, técnico e aplicado no seu dia a dia. Mas eu acho que não dá para contar só com o meu conhecimento, sei lá, eu como professor de química, que não vejo física há muito tempo. Tá? Será que eu dou conta de fazer a prova de física? Eu acho que não. Eu conseguiria fazer alguma coisa, mas eu acho que eu não gabaritaria uma prova de física. Entendi, entendi. E FUVEST, tem alguma novidade nos últimos anos que o pessoal tem que prestar atenção? Olha, eu só posso falar por química, né? Eu acho que a FUVEST, ela teve um pico de dificuldade lá pelos seus anos 2015, 16, talvez até 18. A FUVEST tem mudado, Lucas, nos últimos anos. E eu acho que as questões de primeira fase, elas são delicadas, você tem que ter muita esperteza para tomar a decisão. Mas eu não acho que a FUVEST ela tem se tornado mais difícil. Eu acho que ela tem se tornado média, uma prova média. E as questões de segunda fase, eu acho que elas estão mais fáceis do que eram uns anos atrás. Eu acho que o pós-pandemia, claro, a gente pode discutir, tá mais concorrido, a nota tá pior, etc. Isso é uma discussão, né? Mas em termos de técnica, eu acho que ela tem estado mais fácil na prova de química. É bom saber, é bom saber. Acho que converge para uma coisa que eu tenho. Eu gosto de dar uma dica para as pessoas que me perguntam. Na verdade, assim, né? Não tem certo e errado algumas coisas, né? Mas até porque eu tive muito pouco tempo para me preparar, eu sei que tem gente que vem para mim e fala assim: ah, Lucas, estou fazendo questão dissertativa, como que eu estudo para questão dissertativa? Se você quer, assim, claro que depende da carreira, né? Você quer uma carreira um pouco menos concorrida, aí eu acho que você pode pensar diferente. Para medicina, eu penso assim: você não tem que se preocupar com segunda fase enquanto você não passou para ela. Exatamente. Porque, na minha cabeça, né, eu penso assim: é muito difícil passar. É muito difícil passar. Tem gente que pode achar, ah, pra mim é fácil, mas eu acho que não. Eu acho que é muito difícil, porque é um jogo de erros, não um jogo de acertos. Não passa quem é melhor, passa quem errou menos. E aí é questão tipo, do dia, de não sei o quê.
É claro, tem alguns, para diminuir o risco, você pode prestar mais de um vestibular, porque a chance de você ir mal em todos os dias, né, com vários vestibulares é mais difícil, mas como um jogo de erros, ninguém sabe se vai passar, e provas de primeira fase não são tão diferentes assim, sei lá, de uma FUVEST, uma Unicamp, até um Enem, assim, mas quando vai para a segunda fase, muda muito, porque elas viram muito características de o que a Unicamp costuma pedir. Nossa, a Unicamp é pesado, de química. E FUVEST é mais médio, né? E nem tem segunda fase. E muda tanto a segunda fase, que eu falo, putz, se você tivesse dando para gastar muito tempo agora para estudar a segunda fase de química, para FUVEST especificamente, às vezes você nem passa para a segunda fase e gastou e você perdeu um tempo, uma oportunidade de ter sido melhor um pouco de primeira fase para tudo. E assim, se você estudou bem e passou para uma segunda fase, né, você tá bem preparado. Sabe? Você manja de química o suficiente para depois é uma questão de refinar, né, o conhecimento, de como que você escreve, porque cada vestibular tem um estilo um pouco diferente. Mas eu acho que conversa muito com isso que você acabou de falar, né? Ainda mais para quem, né, eu sei que tem muita gente que fala USP, 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 USP. Então, assim, né, vai com calma, né, estuda mais os conceitos básicos, aprende bem isso, aprende a primeira fase, e aí depois ali, você tem tempo, né, você tem umas 3 semanas, talvez, entre primeira e segunda fase. Pô, em 3 semanas dá pra você fazer 10 provas antigas, né? E assim, é o que você falou, o gargalo é a primeira fase. Porque a hora que você está na segunda fase, claro, você ainda não está dentro, mas lembre-se que você está competindo com muito menos pessoas. Agora, não é uma questão que vai te colocar ou não te colocar. E quem está concorrendo ali com você na segunda fase está prestando o Nesp, está prestando o Unicamp, está prestando o Enem, está prestando um monte. Então você fala, sou eu e mais 2 aqui. Esses 2, por algum motivo, passou um na Unicamp, passou na Unesp e preferiu fazer lá. Então eu acho que a primeira fase de fato é mais delicada. E em qualquer primeira fase, a gente tem que ter muita desenvoltura. Porque às vezes você fala, nossa, eu sei a matéria, mas eu não saquei esse conceito, eu não saquei essa linguagem. E a FUVEST, ela tem, assim como a Unicamp tem o jeito dela, a FUVEST tem o jeito dela, né? Que às vezes não está ali na cara, mas a hora que o professor faz, você fala, nossa, mas é só isso, né? Ou por que eu não pensei assim? Então, eu acho que esse tipo de treino, né, de novidade é importante. E um erro que eu vejo também muito aluno fazer é assim: eu quero FUVEST, né, ou eu quero vestibular X. Ele só faz as provas desse vestibular X, que é importantíssimo. Se eu quero FUVEST, é óbvio. Eu tenho que treinar com as questões da FUVEST. Mas eu não posso deixar de treinar. Poxa, a questão da Santa Casa, do Enem, da Unicamp, de Jundiaí, a gente que dá aula há muito tempo, a gente percebe repetições. Então, às vezes, uma pegadinha que caiu na prova da Unesp, ela está, às vezes, na prova da FUVEST. Eu tenho, assim, centenas de exemplos para te falar. Olha o que caiu aqui e o que caiu aqui. É a mesma coisa. Às vezes só mudou tá, o nome do composto, mas a pegadinha é a mesma, é idêntica. Então, assim, diversifique também. Né? Quanto mais você se permite ao novo, você está se permitindo aquele desconhecido. O que eu faço? Como é que eu resolvo 3 minutos aquilo lá? Quanto mais você treina isso, mais fácil vai ser na hora da verdade. Porque senão o aluno fica viciado e a pegadinha que caiu no ano passado, ela não vai estar na prova desse ano. Eu concordo. Tem que dar uma mini diversificada, né? Pra você Tem ter. que dar. E os vestibulares, eles se olham, né? Às vezes, o cara que tá fazendo a FUVEST esse ano, que tá fazendo a Unesp, né? Eu digo, não o aluno, né? Tô falando o coordenador, né, que tá preparando a prova, ele não sabe como, por exemplo, o coordenador da Unesp, ele não sabe como que é a prova da FUVEST nesse ano, mas ele sabe como foi a do ano passado. Então ele Exato. pode, né, se embasar, né, nisso também, né? Assim, acho que mais agora de histórias, teve algum aluno, alguma situação que você acha que marcou, assim, a sua carreira? Não precisa ser aluno, pode ser colega, coordenador de cursinho. Teve algum que você teve, que você gostaria de compartilhar? Olha, são tantos, Lucas, que vai ser infinito, mas assim, eu tive um coordenador que para mim é uma referência muito grande. O primeiro coordenador no Poliedro chamado Hélio.
que é uma pessoa que eu aprendi muito com ele. Foram muitos anos até ele se aposentar. Teve um coordenador chamado PQ, também antigo, que me ensinou muito. O Vinícius também foi muito importante quando eu conheci. O Vinícius me acolheu muito, que foi no momento que eu vim a São Paulo, que eu só dava aula na unidade de São José dos Campos. Então, foram essas pessoas da coordenação que me marcou. Aluno, eu tenho muitas histórias, tem muitos alunos que me marcaram, mas muitos aqueles alunos que tinham uma dificuldade muito grande e conseguiram, né, transformar tudo aquilo em belo resultado. Então eu tenho alguns alunos que hoje, ex-alunos que hoje são meus amigos, Que legal. e a gente sai para jantar, conheço família, são muitos, eu poderia citar talvez o Eduardo. O Eduardo hoje é um aluno que está no último ano da USP. Se ele não está no último, ele está no penúltimo. Está no quinto ou sexto ano. O Eduardo foi meu aluno por 3 anos no Poliedro. Veio de uma família simples, veio com muita dificuldade, estalhou até passar no sonho da vida dele, que era a medicina na USP. Legal. E hoje é um cara que a gente conversa, que a gente troca, às vezes, mensagens da família dele, da minha família. Então isso é muito legal. Tem a Mariana também, que não foi para a área de medicina, ela foi para a área de marketing. Também acompanhei muito a trajetória dela, quando ela também quis fazer uma faculdade, depois foi para outra, toda a angústia que carregava isso. A Mariana também é uma amiga muito querida, já vem em aniversário aqui na minha casa, conhece minha vida pessoal, e várias. Tem também uma aluna muito antiga. Hoje eu estudo um pouquinho de psicanálise e encontrei, hoje ela é uma professora minha e eu dei aula para ela há 20 anos atrás. Então, assim, tem muitas histórias que vão se esbarrando, né? Da época que foi meu ex-aluno, hoje é colega, já fui em médicos que já foram meus alunos, tem muita história bonita. É uma história muito bonita. Com mais de 100 mil alunos, você com certeza impactou muita gente positivamente. Eu acho que a relação que a gente tem com o professor é muito legal, é uma coisa que marca a gente. Eu lembro de muitos professores que eu tive quando eu passei na minha primeira faculdade. Eu fiz cursinho, sei lá, em 2008, a primeira vez. Eu lembro até hoje, assim, sabe, de muitos. Inclusive, um é seu xará, é professor do Poliedro hoje, que é o Caio, de Biologia. O Caio Gadel, ele era novinho, novinho, imagina, né? Ele era tipo assim, ele devia ter seus 30 anos, assim, na época. Nem sei se tinha tudo isso, às vezes tinha 20 e pouco. Ele era professor lá do Etapa, que foi o curso que eu fiz quando eu era bem mais novo. E ele, nossa, hoje no Poliedro, nossa, eu acho ele fantástico, assim, as aulas dele e tudo mais. E tem vários outros, o Walter Ebe, enfim, tem outros. Eu com certeza também vou lembrar de você e de todos esses que me ajudaram a conquistar esse sonho da medicina da USP, nossa, por muitos anos, sem dúvida. E muito aluno, às vezes, tem uma visão de que a gente que é professor de cursinho, você tem muito aluno na sua frente e a gente mal sabe o nome, o rosto, etc. O nome, de fato, você não sabe o nome da pessoa se você não interage com ela hoje numa rede social. Rostos a gente sabe. Eu me lembro de uma história, ainda eu dava aula no ensino médio, isso há muito tempo. Ela foi minha aluna 2000, essa moça que eu vou contar. E tem uns 3 anos eu encontrei com ela no Conjunto Nacional aqui em São Paulo, na Paulista. Ela estava com o marido e o filho. Ela já tem um filho de uns 5 anos, né? E ela ouviu eu falar, falou, nossa, acho que eu conheço essa voz, tal, e veio bem te falar, você é o professor Caio, tal, né? E ela falou assim, eu tenho certeza que você não lembra de mim. Aí eu falei, eu lembro de você. Você chamava esse nome com esse sobrenome, tal, né? E ela ficou assustada, falou, nossa, eu não acredito que você lembra. Eu falei, você era uma aluna exemplar, eu lembro das suas provas, eu lembro da sua letra. Parece que assim, eu visualizo sua letra aqui, né? Então, assim, a gente tem muitas memórias, né? Então, às vezes, aonde o aluno senta, o que o aluno perguntou, essas coisas reverberam também na gente. E às vezes aquele momento de término de aula, que o aluno vai tirar uma dúvida, que o aluno vai fazer um comentário,
ali também ficam impressas muitas relações. Você também começa a adentrar um pouquinho o mundo desse aluno. Então isso vai criando laços, né? Vai saber como é que ele se entrelaça no futuro. A gente não sabe. Que legal. Muito bom, professor. Bom, vamos caminhando aqui para as perguntas finais, o ping-pong final. Se você pudesse dar um conselho ali para quem quer passar no vestibular, qual que seria? Olha, o resumo da nossa conversa é persista. Persista e foque no básico. Para mim seria a dica fundamental. Legal. E assim, a gente costuma, assim, já entrevistou vários alunos, estamos começando a entrevistar alguns professores. Tem algum professor que você gostaria de ver aqui ou que você poderia recomendar para a gente conversar aqui no podcast? Olha, eu tenho muitos colegas queridíssimos, Lucas. Então, assim, vou falar os que vêm primeiro. Eu tenho uma grande amiga, que é Cristina, de Geografia. Acho que ela não deu aula para você no online, mas é uma pessoa queridíssima. E quem mais que eu poderia falar? Gosto muito do Gui de Franco, que é um professor de filosofia, né? Ele também. O Caio Gadel, Walter M., o André Carioca de Física, o José Rafael de Física também. Tem a Fernanda também de Redação. São nomes assim de pessoas muito queridas para mim. Tem o Daniel também de História e Atualidades. Eu tive As vários. pessoas, né, mais íntimas e de maior admiração. Que legal, que legal. Bom, vai ser um prazer aí. Eventualmente, se você puder também fazer alguma ponte aí para a gente conversar com algum deles, vai ser Claro que se um precisar. prazer. E só comentando também que o Vinícius, que você comentou, vai ser entrevistado também aqui no canal. Quero ver a entrevista. Era pra ter sido semana passada e a gente tá. É que também é duro, porque a gente tem muita entrevista, né, que eu já fiz, aí a gente tem lançado só uma por semana, então não é como se a gente conseguisse lançar na hora. Essa mesma aqui, para quem já tá escutando, provavelmente eu vou ter gravado com o professor Caio algumas semanas, né, atrás. Mas sai. E é isso, professor. Eu queria de novo agradecer muitíssimo, não só a sua presença aqui, mas principalmente por ter me ajudado bastante aí a ser aprovado na Medicina USP. Saber que, enfim, eu sei que você às vezes não está tão perto assim das pessoas, mas passa uma mensagem para todos os alunos que você com certeza já aprovou, que tenho certeza que já foram milhares, de que você marca muito as nossas vidas. E agradecer e espero que a gente possa continuar se vendo por aí. Bom, a minha satisfação é justamente estar aqui, né? Conversar com quem já foi meu aluno, com quem está passando uma mensagem de incentivo, que está na faculdade, que persistiu, que desistiu de uma carreira e focou na outra. Então eu espero encontrar ou reencontrar com todo mundo aí nas ruas, na Paulista, no shopping, nas viagens. Continue estudando, continue acreditando em você. Legal. Gente, para quem já teve aula com o Caio, eu tô colocando agora só no final do vídeo, mas não deixam de colocar o comentário aqui de vocês no vídeo e vai ser muito legal também para ele poder ver a mensagem de vocês. É isso, professor. Valeu. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite.